Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Nunca foi tão fácil criar algo do zero. Hoje, com ferramentas generativas, basta um prompt para surgir uma interface, uma ideia de produto, até um protótipo inteiro. Mas essa facilidade traz uma pergunta importante. Se tudo pode ser gerado, qual passa a ser o verdadeiro papel do olhar humano no design? A conversa de hoje vai justamente explorar esse ponto. Como manter senso crítico, sensibilidade e intenção em um mundo onde as máquinas conseguem produzir respostas em segundos. E para mergulhar nessa reflexão com a gente, eu convidei um profissional que tem provocado discussões muito relevantes sobre o papel do designer nesse novo cenário. Salve, salve, Danilo Amorim. Opa, bom dia. E aí, galera? Feliz demais por estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que tem gerado discussões no mundo inteiro. E vamos nessa para mais um papo. Pô, valeu, obrigado aí pela troca aqui, Danilo. O pessoal te chama de Dan, de Danilo, de Amorim, como que a galera costuma te chamar aí pra eu também seguir um protocolo aqui de nomes, né? Geralmente a galera dá sempre um apelido pra gente, né? Boa. Na verdade, assim, todo mundo me chama de todos esses nomes. Eu gosto que me chame de Dan, mas também não me importo se me chamar de Amorim, se me chamar de Danilo. Para a gente manter aqui nossa conversa, pode me chamar de Dan. Pô, perfeito, então. Então vou te chamar de Dan, porque fica é curto e fica mais fácil e você gosta também. Então, perfeito. E pedir pra galera aí que tá nos ouvindo, deixar o like, ativar as notificações, principalmente se você estiver ouvindo pelo Spotify. Deixa aí as 5 estrelas pra gente, que não custa nada e ajuda cada vez mais a impulsionar os conteúdos que nós criamos de forma gratuita pra vocês aqui. Então esse é um gesto de carinho que você pode fazer e ajuda muito. Vocês não têm noção quando vocês curtem, comentam, coloca aí as opiniões de vocês a respeito deste episódio, porque ajuda ao algoritmo alcançar mais e mais pessoas, né? Então deixa aí o like, ativa as notificações. Se você também quiser contribuir de forma monetária, tem a nossa chave de e-mail, que é o pix@papodeux.com.br. Qualquer valor que você contribuir também, já sou muito grato, porque ajuda a gente a pagar aí os nossos editores, produtor musical, o cara que coloca as vinhetas, equaliza as vozes. Então tem todo um trabalho aqui, toda uma orquestração para que este episódio fique cada vez melhor para você que ouve aqui o Papo de UX. E Dan, quero ouvir um pouquinho também sobre a sua história, como você iniciou no design, até mesmo antes da gente se aprofundar neste universo generativo. Boa, eu vou trazer um breve histórico da minha vida, sempre que ela é reflexo total da minha carreira. Eu sou de Salvador, Bahia, e Salvador, para quem conhece e para quem não conhece, é uma cidade muito rica em cultura, e eu nasci justamente em um lugar onde eu respirava isso praticamente todos os dias, né? Só para trazer um exemplo prático, no dia do meu nascimento, meu avô me recebeu com uma banda de forró, ele era forrozeiro. Então, a música, por exemplo, já faz parte da minha vida desde o primeiro dia, né, de nascimento. E isso foi se espelhando ao longo da minha história. Um pouco mais tarde, eu comecei a construir móveis com meu avô, ali na minha adolescência, e um pouco antes de entrar no mercado de design, eu já estava ali fazendo craft, né? Depois eu passei a trabalhar com publicidade e propaganda, e em 2017 eu migrei para design de produto, e desde então venho construindo produtos, né, que são usados por milhares de pessoas todos os dias. Então minha carreira ela se desenha basicamente em um pilar onde eu acredito que o olhar humano, ele realmente é reflexo total do meu trabalho, onde eu sou provocado todos os dias a olhar de formas distintas para tudo que eu faço. Sobre minhas passagens, eu passei por muitas empresas legais, cara, empresas que eu me orgulho e carrego comigo pessoas, aprendizados e oportunidades que eu tive. Passei pela Globo, passei pela Media Monks, pela Accenture, pelo PicPay, fazendo produtos legais para uma série de pessoas, né, que usam esses produtos até hoje no mundo todo. Cara, eu fiquei pensando aqui como que deve ter sido louco
ser recebido com a banda de forró. E você tem vídeo disso, cara? Foto, algum tipo de registro? Porque, e até um ponto da minha pergunta, porque hoje a gente tem um monte de inteligências artificiais gerando imagens, vídeos, mas esse registro histórico de algo que foi real, eu acho que cada vez mais agora, então, com essa IA, vai ser valorizada, né? E aí, pensando aqui, não sei se quantos anos você tem, né? Mas esse ano de 2026, eu vou fazer 36 anos. Então, eu não tenho tantas fotos minhas de quando eu era criança. São algumas, né? Porque naquela época era muito mais caro do que é hoje, né? Não era fácil você ter um registro fotográfico. Ter uma câmera era algo que só quem tinha muita grana. E os filmes que você tinha que comprar, depois revelar. Às vezes você perdia filme, então era mais complexo. Mas eu queria saber de você, se você tem algum registro, assim, desse momento aí que foi épico na sua vida, assim, no primeiro momento já chegou chegando, né? Muito louco. Cara, então, eu tenho 36 anos, né? Nasci ali em 90. Eu não tenho registro, cara, desse dia em específico, mas eu tenho registro do depois. O meu avô fez uma promessa, eu nasci no domingo, e meu avô fez uma promessa de todos os dias ao domingo ele tocaria forró. Ele tinha um aparelho de som super robusto. Ele tocaria forró todos os domingos. E meu avô já faleceu, infelizmente, era uma pessoa que eu amava. Mas até o dia da morte dele, inclusive no dia do velório dele, isso foi pragmaticamente seguido, né? Então eu tenho essa referência bem forte. Então todos os domingos eu reverencio aquele momento, lembrando sempre do meu avô e dos forróis que ele tocava aos domingos ali. Então, essa é a lembrança que eu tenho, mas registro fotográfico daquele dia do meu nascimento, não, infelizmente. Cara, mas muito louca essa tradição, né? De você estar seguindo algo que o seu avô criou e provavelmente você vai passar isso para seus filhos, filhas, ou seja lá, as próximas gerações que vier através de você aí. Isso é muito, muito legal, né? E aí, novamente, trazendo para esse lado hoje da inteligência artificial, como que você enxerga esse momento atual? Que tudo é gerado, né, por inteligência artificial e que pode até ser uma parada legal, né? Você pegar, às vezes, uma foto do seu avô, você beber, gerar ali uma coisa com banda de forró, algo ilustrativo. Eu acho que é massa, né? Talvez criar isso por você não ter um registro histórico do fato em si, mas como uma forma de lembrança. E ao mesmo tempo, hoje também é possível a gente pegar um celular e fazer uma foto, uma câmera fotográfica, fazer um registro que realmente aquilo aconteceu sem ser só por IA. Como que você enxerga esse momento todo, assim, de tipo, cara, é possível fazer isso, que é uma parada legal, mas ao mesmo tempo... E o olhar humano ali também relacionado com isso, né? Tipo, deixa de ser uma verdade. Se é possível fazer um registro real hoje, por que a gente vai usar, de fato, uma IA? Que não vai ter, talvez, trazer a emoção do que realmente está acontecendo naquele momento de um registro, por exemplo, de um casamento, de um aniversário, que são momentos únicos, né? E que, se for possível, que hoje é possível você tirar uma foto, fazer um vídeo, registrar aquele momento real do que está acontecendo. Como você está enxergando tudo isso, assim? Então, o que eu tenho visto é que estamos vivendo ali uma mudança de paradigma. Então, durante décadas, durante muito tempo, o verdadeiro gargalo ali da criação era justamente a execução. Então, falamos aqui sobre o quão caro era fotografar, desenhar, então trazendo para o nosso universo codar, produzir interfaces, prototipar. Então, o que eu vejo no momento agora é que o gargalo volta a ser a pensar bem, né? A ser crítico e criterioso. Então, para mim, a IA vem democratizando bastante a produção, mas não democratizou o julgamento, né? O ato, o olhar humano, de fato. Então, quem sabe fazer boas perguntas hoje e interpretar o contexto, né, e tomar decisões com base nisso, continua sendo muito raro. Né? Então, para mim, o valor está migrando de produção para discernimento, né, que é justamente o tema da discussão, que é sobre o olhar humano, o critério humano
né, sobre o mundo generativo. E você não acha que por conta disso acaba que está reduzindo o pensamento crítico do design com relação a isso também, por ter tantas possibilidades de gerar um monte de ideias, de protótipos, imagens e etc. Você acha que isso não está reduzindo assim, essa criticidade desse olhar do design nas fotos, vídeos? Como que você tem observado isso, sabe? Sim. Na real, o que eu enxergo são duas coisas aqui, cara. Então, para quem já tem repertório, né, para quem já tem o olhar crítico, o bom senso, a IA ela pode ampliar a exploração, né, acelerar ali a tomada de decisão, as hipóteses e permitir testar muito mais ideias, né? Mas, por outro lado, também o que vemos é justamente essa redução do olhar crítico, né? Porque a IA ela meio que virou uma prótese para o pensamento, né? Então, a IA ela amplifica o design que você é. Se você pensar bem, ela te torna mais poderoso, digamos assim, né? Aumenta ali sua capacidade. E se você não pensa, ela produz volume. Perfeito. E aí eu vejo também que tem muitas, como você falou, né? Por conta dessa questão da falta, às vezes, desse fundamento de design, desse olhar crítico do que está acontecendo e de como fazer perguntas, pensando muito na questão generativa do que a inteligência artificial pode gerar, talvez um problema, um risco, né, de realmente as pessoas começar a projetar sem pensar no problema em si daquilo que está se resolvendo. Você acredita que isso também está acontecendo? E se está acontecendo, como que pode modificar isso, transformar essa questão, sabe? Na verdade, esse risco ele já existia muito antes, né? Agora, com IA, eu vejo que esse risco ele se tornou exponencial. Antes, era caro criar soluções. Então, voltando lá para a história do meu avô, eu não tenho registro daquela época que era caro. Era caro você filmar, era caro você fotografar e imprimir depois. Então, com IA, isso se torna muito mais barato. Então, isso pode gerar uma cultura, um comportamento nas pessoas de tentar encontrar a solução de design antes de entender o problema. Mas, na realidade, o design, por si só, ele é uma grande ferramenta de resolver problemas. Então, é necessário a gente voltar o nosso olhar para o entendimento do problema, para o entendimento daquilo que a gente está tentando resolver, porque isso também vai nos dar repertório, né, diante de um projeto, diante de uma situação onde a gente precise usar o AI, que é a partir daí que a gente vai conseguir fazer boas perguntas e obter, inclusive, os melhores resultados da AI. E principalmente, falando do ponto de vista de códigos também, o que eu tenho visto também em algumas pessoas desenvolvedoras, falando sobre isso. Muitos códigos são gerados, mas vou dar um exemplo até, o Lovable, pegar aqui como hipótese, gera lá um aplicativo talvez mais simples, e só que aí se você quiser escalar aquilo, pessoas desenvolvedoras dizem que, tipo, cara, não é assim, não funciona dessa forma. Então, ao mesmo tempo que democratiza por ser mais fácil e menos custoso, entre aspas aqui o menos custoso, porque eu ainda acho que isso custa bastante, porque você usar a inteligência artificial tem um custo, e um custo até da própria natureza, por conta de resfriar lá as máquinas, e acaba trazendo talvez mais problemas, sabe? Se tivesse talvez usado de uma forma mais eficiente a inteligência artificial ali, e não simplesmente para gerar tudo por ela, sem ter pessoas orquestrando como usá-la, né? Então eu acho que a gente está no momento agora, isso no dia que a gente está gravando esse episódio, né? Pode ser que você esteja ouvindo esse episódio em 2050 e aí tudo já mudou, mas no ano que a gente está gravando este episódio, 2026, ainda é custoso, e a galera fala que democratizou por ser menos custoso, mas ainda eu vejo esse lado custoso que eu comentei.
E acontece que a hora que você vai ter que ajustar para escalar, como eu estou dando o exemplo aqui hipotético, que você faz um aplicativo pelo Lovable, você vai ter que ajustar um monte de coisa. E aí pode ser que o custo fique até mais caro. Então, ter uma pessoa que orquestra com uma forma mais, uma arquitetura mesmo, em como também utilizar a IA e não sair usando ela de qualquer jeito. E tudo bem usar de qualquer jeito agora no sentido de testar para ver capacidade do que é possível fazer, ok. Agora, a partir do momento que você parte para criar algo que você tem que escalar, o que eu estou vendo e ouvindo de pessoas desenvolvedoras, né? Apesar de eu saber desenvolver, mas faz muito tempo que eu não fico codando mais, né? Por ser designer, eu atuo mais nessa esfera, focando mais no design. As pessoas desenvolvedoras têm trazido muito esse ponto, sabe? Dessa dor de, pô, as pessoas vão lá, começam a criar algo no Lovable e beleza. Aí a hora que vai escalar, vixe, tem que refazer um monte de coisa. Então serviu só para gerar uma ideia ali por enquanto. A não ser, novamente, que pense de forma bem arquitetônica ali, né? Cria uma boa arquitetura para se usar essas ferramentas de inteligência artificial. Boa, é um bom ponto você falar sobre isso, e uma palavra que eu gosto é justamente orquestrar. Então, se você tem a capacidade de orquestrar AI, né, se você tem a capacidade de, primeiramente, né, que para você orquestrar, você precisa ter o critério, novamente, a gente trazendo esse ponto do critério, você vai conseguir construir as coisas com muito mais inteligência, né? Óbvio que hoje a gente está num momento de experimentação, a gente está num momento onde as pessoas estão, inclusive, entendendo como aplicar AI no processo do dia a dia. E isso fatalmente vai exigir que as pessoas elas explorem AI de uma maneira mais explorativa, né? De uma forma mais aleatória em alguns momentos, até que se encontre uma forma de fazer aquilo da maneira correta. O grande problema, e aí voltando para o orquestramento e o critério, é que tem muita gente, por outro lado, fazendo e vendendo produtos, né, como se aquela solução ela fosse definitiva, mas não pensam em como aquilo vai escalar. E isso é realmente perigoso, né? Eu não acredito ainda que a AI por si só ela possa dar conta de um produto escalável. Talvez no futuro, e não tem como precisar se no futuro próximo ou no futuro médio, não talvez muito longo, isso seja possível, mas no momento ainda é muito arriscado você assumir que o IA generativa ela tem a capacidade de guiar um produto. E, novamente, isso se dá a partir da construção do critério, a partir da construção do critério e a partir do orquestramento, né? A partir daquilo que realmente guia o design, né? Porque até a gente está falando de desenvolvedores, mas a gente pode, inclusive, colocar um protótipo feito por AI na mão de um ser humano e aquilo virar um problema, porque as pessoas não conseguem interagir direito. Como é que você volta para ajustar tudo isso novamente, né? Sem comprometer o prazo do time, né? Então, isso vira uma grande bola de neve em várias esferas. Então, é muito perigoso considerar que ela tem a capacidade, né, hoje de dar uma resposta definitiva na construção de um produto da nossa área. E como que nós, designers, podemos preservar a sensibilidade humana, sabe? Usando as ferramentas. Porque a gente trouxe, e você comentou agora sobre esse cuidado, né? De usar elas e ao mesmo tempo como é que a gente preserva esse lado humano também de olhar para aquilo que está sendo construído, sabe? Bom, design, primeiramente, não é somente organizar as informações, né? Isso, na verdade,
é um padrão. E a AI ela é muito boa em entender padrões e seguir padrões. Na verdade, o que a gente enxerga hoje de construção de coisas feitas com AI são padrões medianos que a AI aprende devido à grande geração de ideias, né, seguindo, novamente, vou usar a palavra, o mesmo padrão. Nós humanos entendemos significado. Então, como seres humanos e pensantes, nós entendemos sobre contexto, sobre cultura, sobre emoção, né, sobre as próprias contradições humanas, sobre comportamentos. Então, preservar essas camadas que são profundamente humanas, sabe? E você acredita que a gente anda criando produto demais para problema de menos por conta dessa possibilidade de gerar um monte de coisa e vai soltando prompt, vai criando e só vai tendo mais produto na rua, assim? Eu acredito que sim, e para mim isso é um pouco perigoso. Antes nós vivíamos isso, né? Produtos criados sem intenção, e hoje com AI isso potencializa esse risco, porque, novamente, a gente tem um processo de execução que é muito mais barato. Obviamente, sem entrar no critério, sem entrar no quesito barato para quem. Porque quando a gente fala dessa ilimitadas formas de execução e quantidades de coisas que estão sendo criadas, obviamente alguém vai pagar um preço por isso. Normalmente a gente entende que a natureza está pagando esse preço. Mas esse problema ele é real, ele vem acontecendo, novamente sem um critério bem definido. Cedo ou tarde, algumas empresas que tornaram esse padrão oficial podem ter um problema, né, muito sério, porque, de novo, a AI por si só ela não consegue sustentar um produto sozinho. Então, sem critério, sem intenção, somente gerar por gerar, isso pode trazer problemas e consequências, né? E na sua visão, Dan, que perguntas deveriam orientar a decisão de criar ou não esses novos produtos, assim, para poder auxiliar na hora que chega uma demanda, uma possível, vamos criar agora um novo produto, tal. Que tipo de caminho, assim, pode ser trilhado, né? E como eu comentei aqui no começo aqui dessa pergunta sobre que tipo de pergunta mesmo pode ser feita, sabe? Falamos aqui sobre a necessidade dos usuários, especialmente nesse momento, trazerem boas perguntas antes de demandar algo para a AI. Para mim, a primeira pergunta e a que guia todas as outras seria justamente qual problema nós estamos resolvendo. A segunda pergunta seria mais no sentido de para quem estamos resolvendo. E a terceira é como nós vamos resolver. E nessa terceira é que entra novamente o julgamento de, antes de demandar qualquer outra coisa para a AI, né, nos certificarmos de que estamos resolvendo o problema certo, para o público certo, e a tomada de decisão de qual ferramenta nós realmente precisamos para resolver aquele problema. Então, isso vai totalmente de encontro à capacidade da gente desenvolver, novamente, né, desenvolver a intenção antes de demandar qualquer coisa para a AI. Que possa ser que esse problema não seja resolvido com AI. Inclusive, tem isso também. Possa ser que o seu problema ele seja resolvido de uma outra maneira. E a AI seja um grande suporte que você tem ali pela capacidade de gerar infinitas possibilidades e tudo mais. Então, para mim, essas três perguntas, elas guiam, né, a tomada de decisão se aquilo precisa, de fato, ser demandado diretamente para a AI. E como aquilo vai ser demandado para a AI.
E olhando assim por esse lado, você acredita que o designer agora passa a ter esse papel mais estratégico, não é? Dentro dos contextos, assim, né? Como que você pensa na sua visão a respeito disso? Sim, então há muito tempo nós viemos discutindo sobre sentar à mesa, né? Em um lugar onde nós deixávamos de ser somente executores, meramente executores, sentávamos à mesa para discutir ideias. Eu acho que hoje, mais do que nunca, é o momento ideal, né, para a gente desenvolver esse olhar estratégico. E aí ela pode ajudar a expandir ou limitar, né, a nossa percepção a partir do nosso comportamento, né, a partir de como nós conduzimos, né, o uso. Então, quando falamos de um olhar estratégico, hoje a AI nos ajuda bastante a pesquisar, né, a explorar possibilidades, fazer analogias, né, a gerar hipóteses, a sintetizar informações. Inclusive, tem a possibilidade de você criar personas sintéticas e realizar um teste ali rápido com personas sintéticas. Então, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento onde a AI ela nos ajuda a ampliar o nosso olhar estratégico. Então, para mim, esse ponto já chegou e está sendo super interessante acompanhar isso, inclusive no meu dia a dia de trabalho. E o que você acredita, na sua visão, Dan, que nunca será substituído pela IA no design? Assim, existe algum processo, alguma questão, algum trabalho que você olha e fala, cara, isso aqui eu acho que por mais que a gente está evoluindo com a inteligência artificial, esse detalhe aqui eu acho que nunca vai ser substituído, sabe? Sim, totalmente. E a gente volta para o tema central da conversa, né? O olhar humano, que nos traz ali repertório, né? A AI nunca vai viver aquilo que você já viveu, né? Ou seja, ter a mesma experiência que um ser humano. O ser humano entende de contexto, né, que ele vive. O ser humano entende de cultura, né, que é isso que forma ali seu background. Sua formação ela vem a partir da cultura. A AI não entende de emoções, né? Então, comportamentos. Então, a AI nunca vai substituir aquilo que te torna humano. Então, é importante preservar esses atributos para conseguir navegar muito bem, né, diante desse mundo generativo. E que conselho você daria para designers que querem preservar esse olhar humano nesse universo cada vez mais generativo, assim? O que você pode dar de dica, assim? Boa, legal. Na verdade, eu traria 3 dicas aqui que eu também tento seguir todos os dias, que é, primeiramente, cultivar repertório fora da tecnologia. Então, consumir arte, música, literatura, viajar, né, conhecer pessoas. O segundo seria conversar com usuários reais, né? Nada substitui o contato humano, né? Nada substitui ali ouvir alguém contando suas dificuldades. E a terceira, mas não menos importante, aprender a formular boas perguntas. O futuro da AI não é quem sabe usar AI, é de quem sabe ali pensar melhor com AI. Show de bola. E que ferramentas atualmente você mais tem utilizado assim no seu dia a dia de trabalho? E como você também tem pensado dessa forma, preservando o seu próprio olhar assim também humano, sabe? Bom, então no meu dia a dia eu tenho usado a AI para me auxiliar em tarefas que antes eram um gargalo para mim, né? Por exemplo, hoje eu uso o Perplexity para me ajudar com pesquisas. Entendo que o Perplexity ele tem, né, uma inteligência ali de busca mais aprofundada. Uso a ferramenta do Notebook,
LM da Google, para me ajudar a explorar, né, o conteúdo e o aprendizado. Uso Midjourney e o Google Banana também para me ajudar a gerar imagens. Uso o Figma, né, especialmente agora com a possibilidade de integrar design e código mais rapidamente. E estou me aventurando a programar, né, com o Cursor mais o Gemini, tirando algumas ideias que antes, né, ficavam engavetadas para tornar isso agora uma realidade, né? Tirando totalmente esse gap que para mim era o código. E é incrível como o AI te torna uma pessoa mais poderosa, no bom sentido, porque ela explora exatamente aquilo que você não conseguia fazer antes, né? Aquilo que para você era uma grande dificuldade. Então, tenho usado a AI justamente basicamente para aprender mais, né? E para tirar da gaveta ideias que eu não conseguia fazer por falta de capacidade técnica. Mas, diante do uso da AI no dia a dia, o que para mim continua sendo válido para tornar o meu critério, o meu olhar humano, é primeiramente observar minha filha brincar, né, dentro de casa, correr pela casa, sair com minha família para um parque, para praia, adoro praia, gosto de surf, tocar instrumento, eu gosto de tocar violão, tenho uma bateria em casa, enfim. Gosto de ler bastante sobre tudo, sobre absolutamente tudo. Gosto de fazer uma leitura do mundo também, gosto de refletir, né, sobre todas as coisas. Tentar trazer esse repertório construído por mim, somente meu, para tudo que eu faço. Né? Pô, perfeito. Obrigado, Dan, aí pela troca. Espero que você tenha curtido também. A galera que gostou aí, deixa o like, ativa as notificações. E eu quero deixar o espaço aqui agora para você divulgar aí suas redes sociais, o blog. Vou deixar o link do artigo aqui pra galera na descrição do episódio. Qualquer rede social que você quiser divulgar ou qualquer outro link aí, fica à vontade também para divulgar suas redes. Quem quiser trocar uma ideia contigo, puxar uma conversa, como que a pessoa pode fazer? Boa. Hoje vocês podem me encontrar no LinkedIn, tá lá DNLOAMRM. No Instagram também tá escrito da mesma forma. Ou me mandar um e-mail, contato@daniloamorim.com. E o meu site, logo menos, está no ar. Estou construindo ele do zero, codando aqui com a ajuda do Cursor e do Gemini. Então, logo menos, deve estar no ar. Então, é isso. Qualquer coisa, estou super disponível para trocar uma ideia, para aprofundar o tema. E eu agradeço aí pela oportunidade. Sucesso, vida longa para o programa. Pô, valeu demais. E agradecer também todo mundo que tá acompanhando aqui o Papo de UX. Lembra de pegar o link desse episódio, compartilhar aí pelas redes sociais, grupo de Telegram, WhatsApp. Me acompanha também lá no YouTube. Se você não está ouvindo a gente pelo YouTube, tem aí o nosso canal. Tem os drops de IA que eu faço aí com meu amigo Thiago Vespa. Tem também um outro canal no YouTube, que é do Semiose Podcast, que eu faço com meu amigo David Art. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.